Não, nós não terminamos de falar sobre Squid Game. Obviamente, essa série tem muita morte. Quer dizer, não é roda da fortuna, então como mais você vai eliminar os participantes? Dito isso, hoje vamos ser precisos e descobrir exatamente quanta morte há no programa. Estamos contando as mortes no Squid Game, o programa mais popular da Netflix de todos os tempos, para ver exatamente quanta carnificina houve. Vamos descobrir. Esta é a contagem de mortes do Squid Game. Ok, vamos estabelecer algumas regras. Principalmente, estamos incluindo tudo. Claro, sabemos que muitos morrem durante os jogos, mas não podemos esquecer dos guardas ou outros que morrem fora deles. E sim, também vamos considerar as mortes que são referenciadas. Dito isso, vamos começar. A carnificina começa no primeiro jogo. Apesar de nosso amigo no traje praticamente esbofetear Ji-hoon para outra dimensão, suas mãos não são exatamente mortais. A matança começa durante o jogo de semáforo, e não é apenas onde a carnificina começa, é facilmente a cena mais mortal de toda a temporada. Mais da metade dos concorrentes são eliminados bem rápido, mas nosso amigo aqui, com o cabelo loiro, tem a honra de ser a primeira vítima. O jogador 324 morre antes de perceber que os jogos são mortais, surpreendendo-me devido à sua personalidade marcante na foto. Em seguida, seu amigo, jogador 250, escolhe um péssimo momento e direção para correr. Por fim, o jogador 306 é atingido na cabeça. Depois disso, é um bombardeio realmente constante de balas que eliminam todos os jogadores tolos o suficiente para desconsiderar as regras claramente estabelecidas, enquanto o velho claramente está tendo o melhor dia de todos. Ao final, 255 jogadores foram eliminados. Após a votação para continuar e todos voltarem para suas vidas desesperançosas, há uma pequena pausa na violência, com exceção de Du-Shu, que é traído por seu amigo e emboscado. Ele consegue sobreviver pulando de uma ponte, o que é tanto irônico quanto um presságio. Mas não antes de lidar com um homem que o traiu com algumas facadas brutais. A propósito, essa cena é incrível. Sua brutalidade misturada com a música divertida e a estrutura geral da cena estabelecem Du-Shu como um grande vilão. Antes dos jogos recomeçarem, nosso heróico policial, Jun-ho, começa sua infiltração estrangulando um guarda, com uma máscara O. Vamos para o jogo 2, o desafio do favo de mel. O jogador 369 é o primeiro eliminado com um tiro na cabeça, mas podemos questionar por que ele decidiu fazer o desafio no topo do escorregador. Talvez ele precisasse de espaço para se concentrar, mas gosto de imaginar que, na verdade, era para aproveitar um último escorregador. Temos uma montagem de execuções com pistolas, com um final de pelotão de fuzilamento, para aqueles que deixaram o tempo esgotar. E o último concorrente a morrer aqui é o 119. Temos que dar crédito a ele por não desistir sem lutar, embora ele acabe se matando, elevando o número de mortos neste jogo para 79 jogadores. Também temos nossa segunda morte de guarda-rosa aqui, desta vez uma máscara quadrada, quando o comandante Cobra aparece e impõe a lei. A seguir, temos o jogador 271. Ele não é o mais esperto, e provavelmente não deveria ter enfrentado o cara com a tatuagem no pescoço, por isso, é o primeiro jogador a ser espancado até a morte. Com a morte do cara, as apostas são canceladas e partimos para a briga da meia-noite. Essa sequência é a mais diversa em mortes, então vamos detalhar cada uma que ocorreu em cena. A senhora Tattletale leva uma facada na garganta, e esse cara é esfaqueado várias vezes. Esse cara estrangula e quebra o pescoço de outro cara, e essa mulher é espancada perto da porta. Isso é tudo para as mortes óbvias na tela, mas quando a noite acaba, 27 jogadores foram eliminados, o que nos deixa muito convenientemente com 80 jogadores. Perfeito para 8 equipes de cabo de guerra com 10 jogadores cada. Deoksu e a equipe do médico vencem outra equipe com 10 eliminações. E claro, a equipe de Ji-hoon e Sang-woo vence seus oponentes por mais 10 eliminações. E há mais 2 rodadas de cabo de guerra fora da tela, resultando em mais 20 mortes. Depois, o médico esfaqueia outro guarda até a morte, desta vez uma máscara triangular, então realmente estamos passando por todas as formas. O policial disfarçado coloca uma rodada em um guarda e o joga na água. O jogo acabou para os colhedores de órgãos e nosso médico logo depois. Então o comandante Cobra aparece para executar uma máscara triangular.
E então tem o médico prontamente metralhado. O próximo desafio é o jogo de mármore, que não só mata um monte de jogadores, mas também todos nós na audiência emocionalmente. Também temos nossa primeira morte referenciada na história, com Sae-byeok mencionando que seu pai foi morto tentando nadar através da fronteira enquanto fugia da Coreia do Norte, bem como seus avós e irmão mais velho também morreram. No desafio do mármore, este cara morre perto de Sang-woo e Ali, este outro perto de Sae-byeok e Ji-young. O capanga alto de Deok-su, o jogador 40, é eliminado. E claro, seu capanga assustador, que você provavelmente lembra por ser assustador. Este cara é eliminado enquanto Ali está andando por aí em sua missão de contagem. E então, claro, por quê? Então havia 40 jogadores após a guerra de Cabo de Guerra, menos o médico que sobrou se você incluir nossa louca favorita que ficou de fora na rodada. Ao retornarem para as beliches, restam 17 jogadores, indicando que um total de 23 foram mortos. No dia seguinte, todos encontram o marido pendurado. E então finalmente chegamos ao jogo da ponte. O segundo número favorito do jogador, 96, é o primeiro a cair para a morte, seguido por ela e então o jogador 62, o professor de matemática, a quem devemos dar crédito não apenas pelos cálculos matemáticos rápidos, mas também pelos 3 palpites corretos. O jogador 21 esquece para onde o professor de matemática foi e cai, seguido por ela. O jogador 151 tenta empurrar o pregador, mas acaba sendo morto. Então, o pregador é empurrado para a morte. O jogador 407 acha que pode ver o vidro temperado, mas não pode. Esquece para onde o professor de matemática foi e cai, seguido por ela. O jogador 151 tenta empurrar o pregador, mas acaba sendo morto. Então, o pregador é empurrado para a morte. O jogador 407 acha que pode ver o vidro temperado, mas não pode. O homem é empurrado pela louca favorita e pelo criminoso menos querido, caindo para a morte. E então temos nosso primeiro assassinato-suicídio, quando ela se prende nele e joga ambos da plataforma para a morte. A última morte no jogo de bridge vai para o fabricante de vidro, que quase conseguiu. Ele deveria ter se decidido e aceitado suas chances de 50%, porém Sang-woo o empurra para forçá-lo a tomar a decisão. No final, 13 jogadores morrem durante o jogo da ponte. Com a ponte e o jantar concluídos, Sang-woo revela o que já era conhecido por todos. Ele não está para brincadeira, esfaqueia Sae-byeok até a morte. O policial é morto pelo comandante Cobra, seu próprio irmão. Há especulação de que ele não está realmente morto, mas isso é apenas especulação. Se esse personagem ressurgir vivo na segunda temporada, atualizaremos nossa contagem de mortes. Por fim, no jogo do polvo, Sang-woo comete o assassinato mais brutal do programa. Quer dizer, esfaquear-se na garganta com a própria faca é bem hardcore. Ji-han encontra sua mãe morta ao retornar, e claro, Il-nam bate as botas em sua cama. Não acredito que todos desperdiçamos nossas lágrimas por você. Uau, isso é muita morte. Você acha que eles deveriam tentar quebrar essa sequência de mortes na temporada 2? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Ative o sino de notificações e maratone nossa playlist do Round 6. Mas, acima de tudo, seja malvado.